Nessa aula, veremos um exemplo de cálculo para o método direto da titulação com EDTA. E o que é o método direto? O método direto é o mais simples que existe. Por quê? Porque nada mais é do que a titulação do cátion, que se deseja descobrir a concentração, por uma solução padrão de EDTA. E essa reação sempre acontece na proporção molar de 1 para 1. Vamos direto à questão. Uma solução contém 1,569 mg de sulfato de cobalto por mililitro. Então, aí já tem a concentração da solução de sulfato de cobalto. Então, qual o volume de EDTA? 0,00784 molar. É necessário para titular 25 ml da solução de sulfato de cobalto. Então, vejam só. O primeiro passo, sempre na titulação, é definirmos a reação. Nesse caso aqui específico, gente, o sulfato de cobalto vai gerar o íon cobalto, que será titulado pelo EDTA para formar o complexo cobalto-EDTA. Então, observem que nas reações de complexação com EDTA, o EDTA ele não reage diretamente com o sulfato de cobalto. Ele reage com o íon cobalto. Agora, como a proporção molar entre o sulfato de cobalto e o íon cobalto também é 1 para 1, então se 1 mol de EDTA equivale a 1 mol de íon cobalto, também vai equivaler a 1 mol de sulfato de cobalto. Porque, veja, 1 mol de sulfato de cobalto gera 1 mol de íon cobalto. Então, numericamente, eles são iguais. Então, a gente pode determinar o seguinte, que 1 mol de sulfato de cobalto, que é o dado que a gente tem de fato na questão, reage, ou é equivalente, na verdade, a 1 mol de EDTA. Beleza? Então, qual é o próximo passo agora? O próximo passo é identificarmos categoricamente o que a questão quer e procurarmos uma via lógica para alcançar isso. Então, o que a questão quer, ela está sendo muito clara. Ela quer saber o volume da solução de EDTA necessário para titular os 25 ml da solução de sulfato de cobalto. Então, veja só, se a gente tem o volume da solução de sulfato de cobalto e tem também a concentração dessa solução, é possível, então, encontrar a quantidade de mols de sulfato de cobalto no meio. Como é que a gente pode fazer isso? Está aqui, olha. A solução tem 1,1596 mg de sulfato de cobalto por cada ml de solução. Só que a questão diz que foram utilizados 25 ml da solução. Então, em 25 ml, tem-se 39,225 mg de sulfato de cobalto. Então, já temos a massa do sulfato de cobalto. Mas lembrem-se sempre que a proporção molar a proporção da reação deve ser feita em mols. Então, precisamos transformar essa massa para mols. Como é que fazemos isso? Empregando a massa molar, que a questão também já traz, olha, 155 gramas por mol. Isso significa dizer o seguinte, que 1 mol de sulfato de cobalto tem 155 gramas. Então, esses 39,225 miligramas vai equivaler a quantos mols de sulfato de cobalto? Só lembrando que na regra 3, unidade tem que ser embaixo de unidade. Temos que transformar miligrama para grama, então só é dividir por 1000 e aí vai equivaler a grama. Então isso vai ser igual a Y mols de sulfato de cobalto. Fazendo o cálculo, Y será igual a 0,00025306 mols de sulfato de cobalto. Gente, então vejam só. Se eu quero descobrir o volume da solução de EDTA e eu acabei de calcular a quantidade de sulfato de cobalto em mols, a reação, a proporção não é 1 para 1. Então quer dizer que essa mesma quantidade de mols de sulfato de cobalto, ela equivale à quantidade de mols de EDTA. Então veja que já temos a quantidade de mols de EDTA. Então, se temos a quantidade de mols de EDTA e temos a concentração, agora a gente já consegue descobrir o volume. Fiquem sempre espertos. Há uma relação direta entre mol, concentração molar e volume. Se você tem dois desses três que eu falei, você sempre acha o outro. Então, se você tem número de mols e tem volume, você acha molaridade. Se você tem molaridade e volume, você acha número de mols. Se você tem molaridade e número de mols, você acha volume. É sempre assim. Então vamos lá. A concentração da EDTA é de 0,00784 molar. Isso quer dizer então que existe nessa solução 0,00784 mols de EDTA a cada 1 litro, porque molar é mol por litro. Só que como a gente está trabalhando com ml, vamos transformar logo para ml. Então, como litro é igual a 1000 ml, eu já coloquei aqui. Continuando então,
Essa quantidade de mols aqui de EDTA, que é o 0,0002530,6 mols de EDTA, estará em quantos ml da solução? W. W, então, será igual a 32,27806 ml. Já falei também em aulas anteriores que em química analítica a gente só arredonda no final. Então aqui a gente pode usar 4 números significativos, então arredondando daria 32,28 ml. E essa é a resposta. Gente, essa é a forma de fazer por regra 3, que é a forma que eu mais gosto de fazer. Mas vocês podem também fazer por fórmula se achar mais confortável. E aqui eu coloquei essa mesma questão sendo resolvida pela fórmula. Como é que a gente pode fazer então pela fórmula? Seria basicamente usando a fórmula aqui. Molaridade do cobalto, volume do cobalto é igual a molaridade do EDTA vezes volume do EDTA. Então primeiro a gente precisa calcular a molaridade do cobalto. Por quê? Porque o que a gente tem disponível aqui é a concentração comum do sulfato de cobalto em miligrama por mililitro. Então precisamos fazer essa modificação. Como é que a gente faz? Vamos lá. Molaridade do cobalto ela é igual à massa do cobalto, do sulfato de cobalto inteiro, a gente vai fazer com sulfato de cobalto, dividido pela massa molar do sulfato de cobalto vezes o volume. Então, qual é a molaridade então do sulfato de cobalto? Será de 1,569, que é a quantidade de massa do sulfato de cobalto, tá certo? Só que está em miligramas, né? Então divido por 1000 para transformar para grama. Dividido pela massa molar do sulfato de cobalto, que é de 155 gramas por mol, vezes o volume em litros. A concentração está aqui, estava por ml. Então, 1 ml equivale a 0,001 litro. Resolvendo, então, chegamos a que a molaridade do sulfato de cobalto é 0,012122 molar. Pessoal, cuidado para não se confundirem. Eu estou colocando aqui o cobalto, aqui está subscrito cobalto, e estou falando sulfato de cobalto e usei a molaridade e usei a massa molar do sulfato de cobalto. A gente pode fazer isso porque 1 mol de sulfato de cobalto equivale a 1 mol do íon cobalto, porque ele libera 1 mol do íon cobalto. Então, no final das contas, a proporção molar, como é 1 para 1, eu posso fazer esse cálculo assim de forma direta. Então, já temos a molaridade do sulfato de cobalto, vamos agora colocar na fórmula. Então, 0,00122 molar para o cobalto, vezes 25 ml, que é o volume dado na questão, será igual à molaridade do EDTA, também dado na questão, vezes o volume do EDTA, que é o que a gente quer. Então, o volume do EDTA será de 32,28 ml. Aparentemente, assim é mais fácil de fazer, Mas acho que aqui tem mais pontos para se confundir. Então, a escolha, obviamente, é de vocês. Eu só deixo claro que eu gosto mais de resolver tudo por regra de 3. É basicamente isso. Um abraço.